Isso vai dar uma visão complementar àquilo que o Márcio comentou já, e vai trazer, talvez, informações complementares também para a gente pensar aqui o permafrost no sentido mais amplo. O meu projeto Permaclima e as atividades que a gente faz dentro desse projeto, que servem ao Terrantar da UFV, né, e que, portanto, são parte integrante do INCT, eles cobrem um grande gradiente latitudinal de avaliação do permafrost. No Equador, a gente tem sítios aí acima de 5.000 metros. No Peru também, eles vão decrescendo em altitude até atingir áreas próximas de 1.000 metros em Ushuaia e em Torres de Alpaine. Isso porque a linha de neve se desloca e a área de interesse de monitoramento da gente, ela obedece exatamente àquela região onde está predita a presença do permafrost. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouquinho da predição e um pouquinho do que a gente já sabe. Esses são os sítios ativos da gente. Nós temos hoje o Ascarã, o Illimani, o Atacama, Paine e o Ushuaia, todos eles funcionais. Temos planejado para esse ano a área do Campo de Gelo Sul em torno do Fitzroy, e o nosso equipamento equatoriano, que já gerou também informações, ele foi descontinuado. A gente está concentrando mais agora nos Andes centrais, porque nós já temos conhecimento suficiente para saber que não faz sentido mais trabalhar muito com a parte isotermal, como eu vou comentar com vocês. Então, a gente instalou um conjunto grande de monitoramento, procuramos permafrost, onde ele estava predito, mas não achamos. E é isso que eu vou reportar para vocês aqui. Né? Aqui está, no modelo preditivo que o IPA utiliza, né, que estão os setores das chamadas regiões criogênicas sul-americanas. Você tem o maior campo de gelo tropical do mundo, cerca de 98% do gelo tropical remanescente, que já não é muito, está aqui na Cordilheira Blanca, peruana, e isso vai até aqui o setor boliviano-peruano, né? Da Cordilheira de Apolobamba. Então, todo esse setor aqui nós poderíamos chamar um setor mais tropical das geleiras de alta montanha, dos glaciares de alta montanha, e aqui nós teríamos os últimos remanescentes dos sistemas equatoriais, né? E esses aqui praticamente já não existem mais, coberturas permanentes, e esses aqui estão em vias de desaparecimento muito rápido. Não vai mais praticamente existir em 5 décadas esse manto de gelo tropical, infelizmente. Ele vai ser uma memória, né, do que já foi. Mas aí resta essa área toda que os Andes, nessa parte central, e a parte do Atacama, é uma área muito interessante, porque ela tem uma variação de umidade muito grande. As áreas de pretinho são onde se prevê a presença, e a área do círculo é onde você tem as feições periglaciais registradas, ou seja, embora você não tenha permafrost atualmente, você com certeza teve a extensão do fenômeno periglacial e das ações criogênicas e crioturbações relacionadas com a presença de permafrost no passado, não é? Durante o LGM. Tá? E aqui a gente tem o Campo de Gelo Sul, né? Aqui na Patagônia Austral, que é uma área de grande interesse da gente, já que praticamente hoje nós somos o único grupo que está trabalhando concentrado mais nessa área aqui. Aqui tem os argentinos, do pessoal do Dario Tromboto, que tem trabalhos. Né? Nós não estamos investindo muito nessa parte, nós estamos concentrando nossos esforços mais nessa parte sul, né? Na ampliação. Aqui então está o mapa predito, as temperaturas médias anuais de temperatura nessa faixa de 0 a -5, né? E onde você teria supostamente essas feições registradas, né? Dessas áreas todas, segundo a literatura, as únicas em que há registro conclusivo de permafrost
e pode ser, inclusive, ser debatido isso, na infamatina, na parte dos Andes centrais e nos Andes da Patagônia. Tá? Nós não temos sensores de monitoramento em Fitzroy, no Cerro Fitzroy, pretendemos fazer isso esse ano. Eu considero particularmente esses dados muito duvidosos, porque nós não temos realmente, na parte aqui setentrional do Campo de Gelo Sul, nós temos praticamente uma ausência de informação, que a gente vai tentar agora cobrir a lacuna nessa última jornada nossa. Voltando agora, né? Era para ter feito 2 anos atrás, a pandemia não permitiu. Resumindo, tudo que a gente pode dizer para vocês sobre permafrost de alta montanha andina está aqui, resumidamente. Né? A gente tem muitas feições geomórficas que indicam a presença. Essa presença é uma presença que não se revela nos dados de monitoramento, mas as feições estão lá e a gente não consegue detectar, de fato, o permafrost, mesmo dentro do Campo de Gelo Sul, onde ele seria claramente esperado, né? De uma forma muito mais razoável. A predição ela é muito imprecisa e a razão para isso ela é múltipla, né? É complexa. Nós temos aspectos de grande variação da radiação solar, a declividade, a natureza dos depósitos de encosta, o albedo do terreno, né, é extremamente importante, o aspecto. Todos esses dados que a gente está falando aí são dados que nós levantamos questões que mostram que, dependendo de como variam essas variáveis e como elas podem estar aí espacialmente variando ao longo da paisagem, vão tornar qualquer predição modelada altamente imprecisa. Ou seja, quando você vai para alta montanha, em que você tem uma enorme rugosidade, em que você tem uma enorme geotermalidade pela natureza vulcânica, quando você tem uma imensa variação de radiação solar incidente em função de variações de aspecto, de face de exposição, de declividade, né, da natureza do material que a encosta retrabalha ou retrabalhou o material periglacial. E da constituição física e química desse material e seu albedo, então fica muito difícil qualquer modelo ter capacidade preditiva razoável. Isso não significa que nós estamos desistindo de modelos. Nós vamos ter que melhorar esses modelos de uma forma em que a gente possa incluir variáveis que possam torná-lo mais robusto e com uma capacidade preditiva melhor. Temos já dados que podem ser utilizados para validação, mas os nossos dados, que são desses 5 sítios permanentes, que na verdade são 15 sítios de monitoramento, eles são pouco. É muito para o nosso projeto, mas é um custo estratosférico manter isso tudo, e isso é pouco para uma rede que tenha suficiência amostral para um modelo realmente robusto. E a gente vai ter que buscar outras soluções para isso, existem. Bom, outra conclusão importante do trabalho é que as zonas isotermais elas parecem ser muito mais sensitivas a mudanças desde o LGM. Tá? 5 minutos, então, Carlos. O maior espaço remanescente de manto de gelo, de manto de gelo tropical no mundo está desaparecendo muito rapidamente. Né? E o permafrost de alta montanha, o High Mountain Permafrost, ele é muito suscetível para condições de meso e microescala. Nós também já sabemos disso. Publicamos recentemente um trabalho da tese de doutorado do Dagri Rupp, no Atacama, mostrando isso de uma forma bastante evidente. Tá? E tanto onde a aridez e a isotermalidade aumentam, menos permafrost é predito, previsível, né? De ocorrência em função da ausência de água. Né? Então, vamos dizer assim, para você ter a mesma condição do permafrost seco, entre aspas, que ocorre nos desertos polares da Antártica, isso não funciona
da mesma maneira para a alta montanha. Por quê? Porque a estabilidade da paisagem no interior da Antártica é muito maior, lá nos Dry Valleys, do que a estabilidade em alta montanha. Então, você tem outros fatores que pesam também, né, como variáveis importantes, e que fazem com que o permafrost de alta montanha em condições áridas ele seja muito rapidamente degradado. É o caso do Atacama, que nós verificamos e monitoramos, e continuamos monitorando. Né? Então, a geomorfologia e a pedologia juntas, vamos chamar da geomorfopedologia, talvez elas sejam o melhor arquivo da distribuição, da paleodistribuição e da distribuição atual da permafrost de alta montanha. Então, a gente precisa investir numa geomorfologia cada vez mais refinada, escalarmente cada vez mais detalhada, uma compreensão cada vez maior dessas feições e microfeições, para que nós tenhamos uma predição melhor do fenômeno e uma possibilidade de fazermos uma cartografia mais adequada dessa importantíssima, né, questão da criosfera, que é a questão do permafrost. Isso está em linha, mais ou menos, com um trabalho que Rose publicou sobre lá as Patriot Hills, em que também tínhamos questões detectáveis de uma desarmonia entre aquilo que se verificava, feições periglaciais, e as condições hiperarídicas da área. E a mesma coisa depois se confirmou no estudo da Carol Del Pulpo nas Ellsworth, na Union Glacier. Então, parece que essas coisas, a mensagem que se quer dar é a seguinte, se eu pudesse simplificar para os participantes. Eventos curtos de mudanças, eles operam na paisagem de alta montanha, no ambiente criogênico, de maneira que, quando se estabelece um período mais longo, subsequente, de estabilidade, ficam registradas aquelas feições dos tempos de crise, dos tempos de exceção climática. Ou seja, a paisagem ela opera não pela tendência que ela tem da estabilidade, mas sim por ser um repositório dos períodos de instabilidade. Né? E aí, esses curtos períodos de instabilidade deixam tal montante de feições registradas, e como elas ficam estabilizadas subsequentemente, a paisagem ela revela o que é um aspecto cumulativo, né? Cumulativo daquelas feições que são, na verdade, atípicas para o período mais estável. Isso é uma coisa muito interessante, né? É uma questão até filosófica para se pensar em morfologia de sistemas periglaciais ou glaciares. Talvez a paisagem que você esteja efetivamente investigando, ela seja aquela produzida em crises, em períodos curtos de indefinições, em que tem uma mudança ambiental muito forte. Ok? Não estou conseguindo passar aqui, parece que travou. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Ah, tá. Bem, a sua câmera que ficou apagada. O limite de permafrost ela já é conhecida. A gente tem uma curva muito mais acentuada para os Andes em relação às geleiras de alta montanha do hemisfério norte. Eu não vou detalhar isso aqui. O que está acontecendo? Um momento só. Tá. Aí eu vou fazer uma síntese de alguns dos trabalhos que nós publicamos sobre os Andes. Eu selecionei esses 4 aqui. Eles pegam o Atacama, eles pegam a Cordilheira Blanca, eles pegam os Andes bolivianos e eles pegam a parte mais setentrional, que é a geleira marcial na Terra do Fogo. Só falta Paine aqui, mas acho que eu vou mostrar dados de Paine também. Aqui em Torres del Paine, a gente circunscreve a área onde está o sítio de permafrost predito, que é entre a geleira de montanha e a zona do limite da tundra, essa chamada zona paraglacial.
Aqui tem um sítio instalado a cerca de 1.000 metros em cima dessa formação sedutora. E aí não temos permafrost, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a paisagem, esse perfil inicial aí. Ele é um aquept, um campsolo com regime de umidade bastante clássico, pedregoso, um ambiente tipicamente periglacial de alta montanha andina. E aqui está a curva do regime interno hídrico. Eu peguei de 2011 a 2013, mas não muda muito. E o que ele revela? Olha aqui a isotérmica, olha aqui o zero, ali do zero. Ele é quente demais, ele é úmido demais e está muito distante de qualquer capacidade preditiva. Isso dentro das profundidades que foram monitoradas, inclusive foi monitorada até a seção de controle de 1 metro. Então, a gente sabe que não tem permafrost mesmo, ali na parte do limite do campo de gelo sul, no Paine. Mas fica uma dúvida. Bom, mas a gente está numa exposição norte. Será que teria uma capacidade de declinar essa curva e de fazê-la chegar próximo do zero numa exposição sul? Pelos modelos, não. Mas a gente precisa de dados de validação. Então, a gente vai fazer em Fitzroy uma exposição sul, numa área latitudinalmente próxima, para ter essa ideia. Aí tem todos os dados de solo, são interessantíssimos, né? A área extremamente, acabou meu tempo, extremamente rica em carbono. E eu quero dizer o seguinte para vocês: Cordilheira Blanca, mesma coisa, permafrost degradado, olha a curva aqui, meu tempo acabou. Olha como ela se distancia, né, do zero. São poucos momentos ao longo do ano, no inverno, em que você alcança condições de sub-zero, mesmo a 80 centímetros. Está muito quente, muito úmido e muito distante. Isso no regime isotermal. Eu diria para vocês que o permafrost nas áreas isotermais, onde está a predição do permafrost, está em torno de 5 a 6 graus acima da temperatura que seria predita. Na Bolívia, um pouco menos. Aqui você vai estar vendo na Bolívia, o dado varia aí um pouco mais de 5 até 1 grau, mas a mesma coisa, uma isotermalidade no sítio mais alto. E aí o Cotopaxi mais ainda, onde o Márcio penou para instalar isso aqui, coitado. Isso aqui foi a instalação que ele fez. Foi o primeiro sensor equatorial instalado nos Andes até hoje, nós já monitoramos, e os dados são também reveladores de uma distância acentuada, mesmo na parte mais alta do Cotopaxi, ao longo da geleira, não temos permafrost. E, finalmente, o mesmo para os dados do Atacama. Desculpa ter corrido aqui, eu queria mostrar tudo, mas não dá. As feições periglaciais da degradação estão lá, o permafrost não está. Acho que a mensagem